As coisas no mundo podem ser de dois tipos, ou são matéria ou são energia. Uma forma clássica de se descrever a matéria é usar a mecânica. Com isso, nós podemos explicar como os objetos se movem e como eles transportam energia. Por outro lado, as ondas, que estão em toda parte ao nosso redor, também se movem e também transportam energia. Mas como é que nós analisamos o movimento e as propriedades das ondas? Fazemos isso através da mecânica ondulatória, que é o tópico dessa série, que será introduzida aqui nesse vídeo. Olá, meu nome é Eudes, bem-vindo ao Verve Científica. Antes de seguirmos, saiba que muito mais pessoas poderão assistir a esse vídeo se você der seu like. O algoritmo vai entender que o vídeo é bom e vai disseminá-lo. Então, clica no dedão aí. Além disso, assine também o canal. É só clicar nesse botão aqui. Compreender bem os fenômenos ondulatórios é tão importante para as ciências naturais quanto a compreensão dos fenômenos mecânicos. É uma parte complementar fundamental. Além disso, uma compreensão profunda de como a natureza se comporta só é obtida quando nós empregamos ambas, a mecânica e a ondulatória. Praticamente todos os fenômenos da física moderna, da tecnologia moderna, estão relacionados a ondas. A própria mecânica quântica, por exemplo, só pode ser discutida por um formalismo matemático que é estritamente relacionado à ondulatória. Isso porque os corpos em escala subatômica se comportam não somente como partículas, mas também como ondas. Um exemplo de como uma onda é fundamental na ciência moderna é o uso da espectroscopia. Para se entender melhor o que nós não podemos ver, nós iluminamos o objeto e observamos como esse objeto reflete, absorve, emite ou espalha a luz que incide sobre ele. Assim, nós constatamos que para se entender a estrutura da matéria, é preciso antes entender a luz, que por sua vez só é possível após conhecermos a mecânica ondulatória. Por exemplo, precisamos saber que as ondas, ao interagirem entre si ou com o meio, podem se superpor, interferir, difratar e polarizar. Essas são as propriedades exclusivas da onda. Elas não ocorrem para corpos em interação. Assim como fizemos para o caso do movimento rotacional, onde adaptamos as leis de Newton para descrever corpos girantes, nessa série nós vamos adaptar a segunda lei de Newton para descrever os movimentos oscilatórios e ondulatórios. E da mesma forma que a diferença entre o movimento de translação e rotação levaram a diferentes descrições matemáticas, para as oscilações e ondas teremos também uma matemática diferente. Inclusive, uma matemática mais sofisticada, onde a segunda lei de Newton só entra como uma base inicial para a dedução das equações dos osciladores e da equação da onda. Estas são equações diferenciais. Sua solução é belíssima, mas não é tópico da nossa série. Aqui nós vamos focar apenas em descrever a fenomenologia, as suas soluções. Assim, grosso modo, vimos que a mecânica das partículas dos corpos sólidos descreve o movimento de uma massa, enquanto que a mecânica ondulatória, é claro, descreve o comportamento de uma onda. Pensando assim, temos dois diferentes formalismos para os dois principais entes da natureza, a matéria e a energia. Como eu mencionei, estamos rodeados de onda, em todos os lugares o tempo todo. As ondas surgem através de movimentos periódicos no meio. É muito comum encontrarmos objetos se mexendo para frente e para trás, vibrando, tremendo, oscilando. Esse tipo de movimento é chamado de oscilação. Existem muitos exemplos familiares de movimento oscilatório. Os pêndulos do relógio que oscilam para um lado e para o outro, o movimento de vai e vem dos pistões do motor de um carro, os movimentos dos planetas em torno do Sol, a vibração das cordas ou do ar em instrumentos musicais. Indo além dos exemplos da mecânica, nós encontramos as oscilações de corrente elétrica nos aparelhos de rádio ou TV e as vibrações em sistemas atômicos e moleculares. A oscilação é um tipo de movimento bem diferente da translação e da rotação, que foram vistos na série de fenômenos mecânicos. Logo, a sua descrição também é diferente. Veremos nessa série que uma oscilação vai ocorrer quando o sistema for perturbado a partir de sua posição de equilíbrio. Logo, o movimento oscilatório ocorre sempre em torno dessa posição. Outra característica desse movimento é que as oscilações são movimentos periódicos, movimentos que se repetem em intervalos iguais de tempo. Quando essas duas características forem observadas, a periodicidade e a regularidade, daí o movimento recebe o nome especial de movimento harmônico simples, ou MHS.
para ser mais curto. Mas o que oscilações ou movimentos oscilatórios têm a ver com ondas? Ora, são as oscilações que dão origem às ondas. Por exemplo, um oscilador na superfície da água vai gerar oscilações para cima e para baixo na posição onde está, e estas oscilações vão se propagar na forma de ondas circulares sobre a superfície da água. Podemos então entender que as ondas são geradas a partir de algum tipo de movimento oscilatório. E assim, a diferença entre oscilação e uma onda é justamente o fato de que a oscilação ocorre em um lugar fixo do espaço, enquanto que a onda correspondente é a propagação do efeito desta oscilação. No estudo das ondas, estamos menos interessados no movimento das partículas e mais na perturbação que a onda produz no meio em que as oscilações estão ocorrendo. Para a física e a engenharia, as ondas são tão importantes quanto os corpos massivos. Então, da mesma forma que é fundamental compreender o movimento dos corpos, também é fundamental compreender o movimento, o comportamento das ondas. As ondas estão ao nosso redor e muitas vezes nós as observamos, mas muitas vezes não. Muito do que nós sentimos, vemos, ouvimos se devem às ondas. Nós vemos o mundo à nossa volta por causa das ondas de luz. Nós ouvimos o mundo à nossa volta por causa das ondas sonoras. Então, quando compreendemos os fenômenos ondulatórios, passamos a ser capazes de compreender o mundo de uma forma mais ampla. Não há tecnologia moderna que não faça uso de algum tipo de onda. As ondas têm a capacidade de transportar as energias térmica e eletromagnética e consiste num dos principais mecanismos de transferência de energia, seja do ponto de vista mecânico ou do ponto de vista eletromagnético. Dessa forma, as propriedades espetaculares das ondas se manifestam nos equipamentos e facilidades domésticas que temos hoje em dia, como controles remotos, internet sem fio, os raios laser, equipamentos médicos de raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância magnética e por aí vai. Creio que tudo isso que eu mencionei aqui seja motivo para que você queira acompanhar essa série. Se for o caso, clica nesse botão aqui no meio da tela e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima!